E Mercedes? No quintal, pegando as roupas. Melhor. Porque é com você que eu quero falar. Eu não posso acreditar, Açucena. Me recuso a acreditar que o filho seja do João e que ele ameaçou você assim. Tem medo de que a senhora saiba. E que acabe brigando com ele. Brigar? Mas se trata de uma criança. Todos os homens têm filhos espalhados por aí. Talvez. Quando foi? Quando estávamos na fazenda do marido da sua irmã. Mas você estava doente. E ele disse 1000 vezes que não ia se aproveitar. Não é verdade. Você está mentindo. João é incapaz disso. Se fica mais contente pensando assim, dá na mesma. Mas você está descrevendo um homem que não é o que eu conheço. João é bom, sincero. Todos os homens são iguais. Mentirosos, aproveitadores. Iludem uma mulher e depois, quando ela não serve mais, a deixam por aí. Está bem. Amanhã vamos procurar um médico. E se ele confirmar a gravidez, independente de ser do João ou não, você vai ficar aqui. Mas se a senhora disser ao João, ele não vai querer. A senhora não o conhece. Quando ele se zanga, ele realmente se torna um diabo. Mas eu preciso dizer a ele. Eu não posso ficar calada com esta dúvida horrível. Então faça o que quiser. De qualquer jeito, ele vai dizer que não. E vai me mandar embora. Não sou só eu que vou sofrer. Você também. Mesmo que seja só por um tempo. Já passou a enxaqueca? Um pouco. Tem certeza que não tem mais nada? Desde que voltei, você está meio estranha. Eu já lhe disse. Eu tive essa enxaqueca. Se aconteceu alguma coisa, por favor, me diga. Amanhã vou viajar. Estou preocupado, pensando que talvez tenha acontecido Não aconteceu alguma... nada. Ainda duvida de mim, não é? Pensa que eu menti com respeito àquela mulher? Não. Não é isso. Então... Por favor, Mônica. Se eu fiz alguma coisa que aborreceu você sem perceber, me diga. Não é nada. De verdade. É só uma dor de cabeça.
E então, doutor? Sim. Ela está grávida. E de quanto tempo? Pelo que ela me disse e pelo que eu percebi, parece que de 3 meses. Saia. Não tem mais nada a fazer. Sim, senhor. André, o que faz aqui? Algum problema? Você é a doente que estava na fazenda, não é? Sou. Um dia eu ouvi você e João falarem de uma mulher. Mulher dele. E não se referiam a ela. Mas a minha mulher, não é? Mas é claro que não. Chega de mentiras, Mônica! Basta! Eu sei de tudo. Esse cachorro sarnento que diz ser meu irmão e essa meretriz que é minha mulher são amantes. Não é verdade. E você aceitou o casamento para proteger a sua irmã, para contribuir com o engano. Eu juro que não foi assim. Claro que foi. E todos vocês se calaram. Todos confabularam nas minhas costas. Inclusive a minha mãe, que chegou ao extremo de pagar com o nosso sobrenome pelo silêncio desse canalha. João não é nenhum canalha. E esta casa não é sua para vir aqui gritar. Por favor, Andréa, não. Mantenha calma. Açucena, vá para a cozinha, por favor. Por favor, Andréa. Eu peço que recupere a serenidade. Eu nunca vou recuperar a serenidade. Nem mesmo depois de ter matado esse traidor. Porque eu vou matá-lo, Mônica. Juro que o matarei. Não. Você não vai matá-lo como ele não matou você. A mim? E por que ele ia querer me matar se eu sou ofendido? Ele também foi enganado. Por favor, me deixe contar tudo. João não tem culpa de nada. A Aimee tinha prometido, tinha jurado se casar com ele. Como se ela era minha noiva. Mas fez isso. Mesmo que isso doa. Mesmo que se negue a acreditar. Nem ao menos sabe defender o nome do marido. Bem, seu André é irmão do patrão. Isso lhe dá o direito de vir aqui gritar? Dizer que o João é um cão sarnento e um canalha? Esse desgraçado vai ver quando o João souber. Vai destruí-lo. Vai parti-lo em pedaços. Você não vai ver o Dr. Noel? Tem que te dar um recado do patrão. Depois. É melhor eu esperar. Pode acontecer alguma coisa com a patroa. Ele soube um dia depois do casamento. Quando ele voltou de viagem, estava desesperado, ferido, furioso. E por que não me disse nada? Por que então fingiu ser meu amigo? Até aceitou o trabalho que eu ofereci. Para ficar junto dela. Para me desonrar sob meu próprio teto. Isso não aconteceu, eu juro. Eu sempre estive por perto. Meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito que tenham feito isso comigo. Por que ninguém me disse? E esse infeliz? Se chegou furioso e ferido, por que não me enfrentou como um homem? Ele queria, mas eu pedi pra ele. Eu supliquei que não fizesse nada. Quase me arrastei, André. Devia ter deixado. Para eu matá-lo como cachorro que ele é. Está dizendo mesmo o que ele disse. Por que se calou, Mônica? Até posso entender a minha mãe e sua vontade de me proteger. Mas... eu também tinha medo por você, André. Não queria que sofresse. A Aimee me garantiu que o caso dela com o João estava morto. E você estava tão apaixonado. Tão contente. Não era justo que destruíssem a sua vida. devia ter me contado. Por raiva. Despeito. Por quê? Eu nunca senti isso por você. Eu fui tão cego, Mônica. Tão imbecil. Por que não foi você a primeira que eu vi? A minha mãe me disse, espere, não se precipite. Conheça a Mônica antes. Mas eu fui tão teimoso, tão persistente. Fui até capaz de casar você com aquele canalha. Não diga isso. Sim, é um canalha. Que se aproveitou de você. E do seu amor por mim. Não, André. Está entendendo mal as coisas. Nada disso. Só agora eu compreendo tudo perfeitamente.
Admitiu estar apaixonada pelo João, para que eu não suspeitasse da sua irmã. E chegou ao extremo de se sacrificar num casamento repugnante que te enche de vergonha. Não, não, André. Por mim. Pelo grande amor que sente por mim. Não é verdade. Eu amo meu marido. Não é verdade. Você gosta de mim. É a única verdade que eu ouvi da vagabunda da sua irmã. André, me escute. Eu sempre te amei e admito, mas agora não. Agora eu amo João. Eu me apaixonei por ele, eu juro. Eu entendo por que diz isso. Porque é digna, nobre. Incapaz de faltar ao juramento que fez no altar. Mas ele não merece nada, Mônica. Não. Ele foi uma vítima, assim como você. Nada de vítima. Porque ele tirou todos os proveitos. Conseguiu um sobrenome que não merece. E uma esposa pura, limpa e honrada. Mas eu vou libertar você desse homem. Não, André, por favor, me escute. Não quero que ocorra uma tragédia. Eu amo João. Eu o adoro. Eu amo com todas as minhas forças. Daria minha vida por ele. Você já deu a sua vida se sacrificando por mim. E chegou o momento da compensação. Eu vou resgatar você. Eu juro. André! André, me escute! O que eu não entendo é quem pode ter dito ao seu André. Mercedes, por favor, venha comigo à casa do Dr. Noel Manceira. Não, não, obrigada. Vamos. Onde está o André? Ficou na casa da senhora Mônica falando com ela. E João? Esta madrugada ele saiu de viagem. No porto me disseram que o esperam para a semana que vem. Graças a Deus. Fique tranquila, tudo vai se ajeitar. Eu não entendo como você pode estar tão tranquila. Que bom que já voltaram. Vá ajudar o cocheiro com as malas. Depois você e eu conversamos. Sim, menina. De maneira alguma vou permitir que você brigue com a Lupe, Aimee. Ela só nos disse a verdade, Aimee. Estou tão assustada. Por quê? Como assim, por quê? Talvez André já tenha encontrado João. Espero que João tenha matado ele. Como pode dizer isso? Você não percebe a tragédia que está caindo sobre nós? E se acontecer alguma coisa irremediável entre eles, acha que as pessoas não vão perguntar por que aconteceu? E se o motivo for conhecido, Aimee, se começarem a suspeitar que você e João... Virgem do céu, não quero nem pensar no que pode acontecer. O que vão dizer de vocês e de mim. Anda, toma. Vai acalmar os nervos. Você é tão atencioso. Tem sido um grande apoio. É porque te amo, mais nada. Temos sorte que o João não esteja. Agora temos que arranjar um jeito de tranquilizar o André. Como se ele está furioso? Já veremos, temos tempo.
Não entendo como pode estar tão calmo. É a única maneira para que a cabeça funcione como deve. Por que não ficaram em Campo Real? Como por quê? Estávamos morrendo de medo por você. Medo de quê? Acha que eu sou um inútil? Um covarde? Que não enfrenta um homem de igual para igual? Este igual é um delinquente, um assassino. Não se esqueça que eu também fui militar, mamãe. Sei como empunhar uma arma. Claro, eu sou testemunha, mas de qualquer maneira, para que se expor? Não se meta, Alberto! André, por favor. E a vagabunda? Ficou na fazenda? Não, ela e Catarina também vieram pra cá. Estão na casa delas. André, aonde vai? Filho! Filho! Vai procurar a Aimee. É lógico, está mais tranquilo, nenhuma tragédia vai acontecer. Por que você não vai descansar um pouco? Como vou descansar estando como Deite, estou? tome um chá, relaxe, por favor. Ora. Anda. Aconteceu uma tragédia, seu Noel. Mas o que houve? Podemos falar a sós? Sim, sim, claro. Menina, vá para os fundos. A cozinha fica ali. Com licença. Eu não sei como aconteceu, mas André já sabe que a Aimee e João tiveram um romance. Não me diga. Eu não sei o que fazer se vou à casa da sua irmã procurar o seu Noel. Filha, como você pôde? Já chega, mamãe. Basta! O que passou, passou. Como eu ia saber que o André ia se interessar por mim? Achei que eu nunca ia casar e então... Ai, meu Deus. Já vieram anunciar a desgraça. Você o matou! É tudo que te interessa? Filho, o que aconteceu? Nada ainda. O infeliz foi para o mar e demora a voltar ainda. André, por favor. Entendo que esteja indignado, muito sentido, Escuta, mas... tia. Não sabe como eu me sinto. E não me interessa explicar. Só vim comunicar a minha decisão. Não quero que a perdida que a senhora tem como filha volte a cruzar o meu caminho. Quero que se mantenha longe de mim e de minha mãe. Além disso, a partir deste momento, deixará de usar meu sobrenome. Porque como esposa eu a repeti. E também informo que vou dar entrada no processo de divórcio. Por adultério. Divórcio? Não. André, por favor, não. Filho, o divórcio vai ser a morte moral e civil. Todo mundo vai saber o que você fez. Melhor. Melhor? Você ficou louca, Aimee. Como pode dizer isso? Vamos cair na desonra, na língua do povo. E pode evitar? E então? Mas podemos insistir, Aimee. Podemos pedir e implorar a sua tia Sofia. De maneira alguma. Eu não vou me arrastar para ninguém. E muito menos para minha tia. Quer que eu diga uma coisa? Que bom que isso aconteceu. É como se eu tivesse me livrado de um horrível peso na consciência. Agora eu vou ser livre. Livre para fazer o que eu quiser. Mas você está completamente louca, Aimee. Como pode dizer que isso é bom? Aimee. Tenho que interná-la no manicômio, Aimee. Posso entrar? Claro, entre, seu Alberto. Faz muito tempo que não nos vemos. Por que não se senta? O que me conta? A novidade é que seu compadre Geraldo Carreira mandou uma carta para a senhora Aimee Alcazar, pedindo dinheiro para não contar ao marido sobre seu romance com João do Diabo. O ruim foi que seu André interceptou a carta. Ora, ora. Como seu compadre soube? Da mesma maneira que o senhor. Pelo Joaquim. Não se zangue, seu Alberto. Meu compadre, eu entendo. Quis tirar um pouco de proveito antes que o seu André descobrisse. Porque nós, de qualquer maneira, íamos dizer. Ah, é?
E por quê? Porque, vê se entende. Nós paramos para pensar. Nós queremos mandar prender o João do Diabo. Mas não por um tempinho, e sim por um bom tempo. Mas estando as coisas como estão, por acaso o senhor acha que o seu André ia permitir que o irmão ficasse na prisão? É influente. Uma vez o soltou, não é verdade? Bem, reconheço que o senhor tem razão. Mas por que não me disseram? Por acaso o senhor nos contou o que o Joaquim lhe disse? E o que o seu André disse quando soube? Ele quer matá-lo. Não. Isso não é conveniente. Se morrer, quem vai ficar com tudo é a viúva. Enquanto que se o acusarmos de contrabando, confiscaremos os bens e nós poderemos ficar com uma parte. O senhor não poderia nos dar uma ajudinha com o seu André? Diga a ele que ele não tem por que manchar as mãos. Aqui na prisão, cuidaremos dele. E o pior é que pensa que ainda sou apaixonada por ele. Acha que meu casamento com o João é um suplício para mim. Tentei explicar que não é verdade, que eu amo o João, mas ele não acredita. E disse que vai me libertar dele de qualquer maneira. O que podemos fazer, seu Noel? Me diga. Bom, por sorte, João voltará só daqui a uns dias e teremos tempo para falar com o André, tentar acalmá-lo. Mas temos que prevenir o João. Faremos isso, não se preocupe. Tenho muito medo, seu Noel. André parece tão decidido e João... Bom, o senhor o conhece melhor que eu. Sim. Mas me diga, André não se importa com o escândalo que uma briga com o João possa provocar? Não sei. Não acredito. Desta vez não haverá nada que os detenha. Só assim. Só... se João não voltar nunca mais a São Pedro. E então? Foi ver a Inê? Sim. Vou me divorciar. Eu acho isso muito bom. Mas ainda suponho que sua mãe vai reclamar muito. Eu não me importo. Também não se importa com o escândalo e com o falatório? Não. E o que pretende fazer com o João? Eu vou matá-lo. Por quê? Ora, por quê? Ele me desonrou. Me traiu. E quer que eu o deixe viver? Desfrutando do sobrenome e da mulher? Uma mulher que ele não merece. Sabe por que Mônica se casou com ele? Por mim. Pelo amor tão grande que sente por mim. Ela foi quem mais sofreu com tudo isso. Por isso eu vou matá-lo. Para que pague pela canalice. E para que ela fique livre desse canalha. Há uma maneira melhor de fazer tudo isso. Eu não conheço. Sim. João pode ser acusado de contrabando e mandado para a prisão. Não é o suficiente para mim. E depois pode se revogar para sempre o sobrenome Alcazar. E Mônica ficará livre de verdade. Ela se casou com João Alcazar, não? Mas se João Alcazar não existir, então ela não estará casada com ninguém. Eu acho muito bom. Tirarei o sobrenome. Mas ainda assim, eu quero esse desgraçado morto. Se matá-lo, vai perder o prazer de vê-lo sofrer. Que sofra no inferno. Para isso sempre há tempo. Imagine-o na prisão à mercê de Spínola. Agredido, degradado, em vez de morto. Não preferia vê-lo cuspindo raiva, revoltado com tudo, impotente, sofrendo a cada minuto de sua vida por saber que não tem mais sobrenome nem nada. Nem mesmo a mulher? Sim. Mas eu quero matá-lo. Eu tenho sede de vingança.
Tem ideia do que me fizeram? Ele e essa miserável Daime me humilharam. Feriram meu orgulho. Sinto muita vergonha. Desonra. Eu fui enganado. E isso só pode ser lavado com sangue. Pois eu acho que se deixá-lo vivo por um tempo, pelo menos, e lhe tirar a Mônica, o golpe para ele vai ser muito mais duro. Tem certeza de que ela ainda gosta de você? Eu já disse. Então pague com a mesma moeda. Eu garanto que vai doer muito mais saber que a esposa dele é sua amante. Quem é você? O criado e o senhor. Ah, o famoso Joaquim. E por que está aqui ainda? Eu trabalho aqui. Ainda não me disse quem é nem quem procura. Me chamam de Torto. Sou amigo do João do Diabo. Não falou com o Dr. Noel Mancera? Não. Veio me procurar, mas eu não estava. Depois a patroa saiu e eu fiquei cuidando da casa. E aonde sua patroa foi? Ver o Dr. Noel. A Sucena foi à cantina e disse que houve uma briga aqui com o Sr. André Alcazar. Sabe de alguma coisa? Não, eu não sei de nada. Olha, é melhor esperar a patroa voltar. Se ela quiser, ela diz. Com licença. E agora? Está no quarto dele? Está. O tempo vai passar e as coisas vão se acalmar. Mas o que disse? De que falaram? Ele insiste em matar o João. Não pôde convencê-lo? Leva um tempo. O problema é que, bom, também quer se divorciar. Divorciar-se? Mas perdeu o juízo? As nossas leis permitem o divórcio. Isso é para os que não têm vergonha, para os que não se importam com a decência nem com o bom nome. Temos que falar com ele. Desculpe, senhora. Chegaram o Sr. Mancera e a Sra. Mônica. Diga que não tenho tempo, que voltem amanhã. Sim. Não, Alberta, é impossível. Nós somos gente decente e o divórcio nos afundaria na vergonha. Não quero nem pensar no escândalo. De qualquer maneira, os comentários vão ser inevitáveis se André duelar com o João. Madrinha! Desculpe, madrinha, mas precisamos conversar. Conversar sobre o quê? Temos que convencer o André a desistir dessa ideia absurda de brigar com o João. E você acha que não tentamos? Mas a afronta que vocês fizeram... Ele pode morrer ou matar o João. Quem dera o matasse. Nada me deixaria mais contente, porque a traição Ele não fez nenhuma traição, madrinha. A Aimee não estava comprometida com o André quando ela e João se conheceram. Mesmo assim, ele nunca devia ter colocado os olhos numa moça de condição superior, mesmo... João não é inferior a ninguém. E ele é filho do meu tio, não é? É, mas com esse... Por favor, dona Sofia. Deixemos de lado as críticas e os insultos. Não se meta. E a senhora controle seus nervos. Isto é uma questão de vida ou morte. Quem pode morrer é seu filho. Concordo com o senhor, Dr. Noel. Mas não permito que fale nesse tom com a senhora. E muito menos na minha presença. O senhor tem razão. Me desculpe, dona Sofia. Mas acho que é necessário manter a calma. A situação é grave. Temos que encontrar uma solução. Pensamos em avisar o João de alguma maneira, pedindo que ele não volte. É o mais sensato. Sim. Só que duvido muito que aceite. Eu o conheço. E sei que assim que souber o que está acontecendo, ele vai voltar antes do previsto. Por isso, caso o João não queira, teria que convencer o André, falar com ele, acalmá-lo, convencê-lo. Derramar sangue não resolve nada, madrinha, ao contrário. Eu concordo com vocês. Estive falando com ele, mas está magoado demais. Por que não o chama, madrinha? Por que não permite que o vejamos? Não creio que neste momento esteja em condições de entender nada. Está no quarto com uma garrafa de conhaque. A Aimee e Dona Catarina, elas ficaram na fazenda? Não, elas voltaram conosco. Estão na casa delas. Maldito Jim, que esse infeliz cruzou nosso caminho trazendo desgraça. Ele ameou nosso nome, atirou sua sujeira sobre nós.
É um demônio, um verme que não merece viver. A senhora não pode dizer isso, madrinha. Eu digo o que quero. Além disso, é verdade. Não é, e a senhora sabe muito bem. A culpa foi toda nossa, e não do João. Vamos embora. Sim, podem ir. Fique com a sua mãe e com a perdida da sua irmã, cujo nome ficará na boca de todos se André insistir em pedir divórcio. Meu Deus. Não é que eu critique você, compadre, por ter tentado arrancar um pouco de dinheiro da senhora Aimee. Mas você fez isso sem me dizer nada. É que eu tive essa ideia depois que eu voltei para a venda. Acha que eu ia deixá-lo de fora? Não, eu ia dar a sua parte. Eu juro, compadre, com você eu jogo limpo. Escuta, acha que o senhor André Alcazar pode matar o João do Diabo? Só se vários homens o segurarem. E então, o que vamos fazer? Vamos mandá-lo para a prisão e ficar com o que é dele, compadre? Vamos ver se o seu Alberto pode convencê-lo. Além do mais, esse sujeito não me inspira muita confiança. Acho que só trabalha para proveito dele. A menina Aimee pede desculpas, mas está com dor de cabeça. Está bem, Lupe, obrigada. Com licença. O que podemos fazer? Bom, amanhã eu espero poder falar com o André e convencê-lo de que João não é responsável. Eu espero que ele acredite. Sim, seu Noel, por favor, peça a ele, implore. E no que diz respeito a Aimee, diga para trancá-la na fazenda, num convento, onde ele quiser. Mas que não pense em realizar essa ideia tão espantosa. Os tempos mudam, dona Catarina, e o divórcio já é aceito. Sim, pelos libertinos, pelos depravados. Mas nós somos gente de bem. Eu peço que me desculpem, mas preciso falar com os homens de João. Você quer ficar, Mônica? Não, eu também já vou. Sim, querida. Mamãe, procure se acalmar, tenha confiança. Deus não vai nos desamparar. Assim seja, querida. Eu vou chamar a Mercedes. Nunca pensei que Mônica tivesse tanta força. Sim, é uma moça admirável. Deus queira que consigam convencer João, para que ele não volte. Filha, se você pudesse falar com André. Uma vez conseguiu controlar o João, se lembra? Você é muito boa para isso. Eu vou tentar, mamãe. Faça isso, meu amor. Amanhã venho ver a senhora. Obrigada, querida. Até logo, dona Catarina. Agradeço muito sua ajuda, seu Noel. Com licença. Adeus, mamãe. Adeus, filha. O que houve? Sua irmã disse que André foi falar com ela. Está furioso e muito ferido. Depois foi com o seu Noel ver a Sofia. Até para ela, André disse que quer se divorciar. E o João? Já o avisaram? Iam avisar agora. Mônica tem a esperança de convencê-lo para que não volte. Para que não volte nunca? Não quer abrir a porta. E Joana disse que ele pediu outra garrafa de conhaque. Nunca fez uma coisa assim. Bem, enquanto estiver aqui em casa, mesmo que seja bêbado, não tem com que se preocupar. Além do mais, quando o João voltar, estará muito mais controlado. Pode ser que ele pense 2 vezes antes de arriscar a vida. Eu não sei por que você é tão otimista. Bom, é que eu estive pensando e já tenho uma solução. Solução para quê? Para evitar o duelo. É mesmo? E qual é?
Antes, quero que prometa uma coisa. Eu prometo. E caso seja necessário, me dará seu apoio moral e financeiro. O que precisar. Não importa que seja uma fortuna. Para o André, nenhuma palavra, certo? Certo. Do que se trata? Não quer mais café? Não. Sua patroa está demorando muito. É, está sim. Olha, o senhor conhece um menino chamado Serafim? Conheço. Achei estranho ele não ter vindo hoje. É que pensamos que ele não precisava estar aqui. Como? Não entendi. Eu vou te dizer, menino. João mandou o Serafim para vigiar você. Desconfia de você. Achamos que o Dr. Noel havia mandado você embora. Espera aí. Mas por que desconfia de mim? Porque sim. Porque o João acha que alguém trouxe você à casa dele para espiá-lo. E como ele não quer correr risco, você tem que ir embora. Já voltamos. Boa noite. E a senhora Mônica? Você fez muito bem em não dizer à sua mãe. E João também não deve saber. Se ele souber que André acha que ainda gosto dele... Ai, seu Noel, estou tão assustada. Boa noite, Dr. Noel. Boa noite. Boa noite, senhora. Se lembra de mim? Sim. Tem notícias do João? Não. Eu vim porque a Sucena nos contou sobre a briga com seu André. E disse que quer matá-lo. Isso mesmo. Há alguma maneira de avisar a ele? Amanhã chegarão à Marina. Podemos passar um telegrama para as autoridades do porto para que deem a ele. Sim, por favor. Temos que pedir para ele não voltar. Mônica, não insista e nem se iluda tanto. Nada do que pudermos alegar vai convencê-lo. Ao contrário. Assim que souber o que aconteceu, vai voltar imediatamente. É que ele não deveria brigar com o André. São irmãos. Se matá-lo, vai carregar isso na consciência o resto da vida. E se ele morrer? Além disso, é um absurdo. João não tem culpa de nada. E se André está tão cego que não pode enxergar... Alguém nessa história precisa ser prudente. Bom, vamos logo. Temos que preparar o telegrama. Por favor, seu Noel, tente convencê-lo. Ao menos tente. Está bem. E você procure se acalmar. Sim. Nos vemos amanhã. Boa noite, senhora. Boa noite. Meu Deus.